Atuação diplomática, lobby empresarial e inflação nos alimentos ajudam a reverter as tarifas de Trump contra o Brasil. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Nós que estávamos com 36% no início, com tarifa 10 mais 40, reduzimos para 22% da exportação brasileira, que o ano passado foi de 40, em números redondos, 40 bilhões de dólares. Bom, desde que começou a questão das tarifas do Trump contra o Brasil e tal, a gente tomou os 10% iniciais que todo mundo tomou, depois os 40%, viramos o país mais taxado do mundo. E desde o começo se falou que, puxa, mas isso não faz sentido nenhum, porque nós éramos superavitários, né? Os Estados Unidos não tinham nenhum problema econômico conosco para validar aquele número de tarifas. Sobretudo por causa da nossa grande produção de alimentos e subsídios alimentares, das quais os Estados Unidos sequer conseguem produzir, né? Não dá para plantar melancia no Maine, né? Então não mudava nada. Parece que o preço alimentício nos Estados Unidos vai confirmando essa tese para o Trump, ao passo da gente estar aqui no melhor espaço de negociação desde o começo das tarifas, né, cara? Assim, eu acho que há um duplo movimento, você até falou isso na abertura do programa. A gente vai percebendo aos poucos, a questão das tarifas do Trump foi se desenrolando ao passar dos meses e a gente foi aprendendo um pouco como funciona, né? Acho que o Itamaraty já chegou nessa negociação com os Estados Unidos com a experiência de outros exemplos de países que foram taxados e sobretaxados, né? E aí tem a questão da diplomacia, como é que você cria canais diplomáticos de manutenção de contato com a Casa Branca e com os órgãos das arenas decisórias da Casa Branca, e isso o Brasil conseguiu fazer nos últimos meses, essa aproximação pessoal do Lula com o Trump, mas também do Vieira com o Marco Rubio. Eu acho que são dois movimentos muito importantes, mas principalmente as pressões internas, né? Isso é uma questão, quantos empresários brasileiros conseguiram se mobilizar dentro dos Estados Unidos para reverter as políticas visando essa questão inflacionária, né? Porque o Trump sabe que conviver com uma inflação alta, seja a justificativa que for, nunca ajuda na sua própria popularidade. Então, como a gente já tinha conversado em várias oportunidades sobre os programas de tarifa, ele parece sobretaxar e depois discutir. Quer dizer, é um primeiro impacto, há uma vitória política anunciada para o seu grupo, do tipo, nós estamos revertendo qualquer situação que seja de desinteresse dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a justificativa foi uma questão política com a família Bolsonaro, mas aí ele depois vai negociar item a item, acordos que possam ser mais favoráveis e apresentar essa negociação como uma segunda vitória. Então a taxação é uma vitória porque ela existe pelos motivos apresentados e o acordo é uma vitória porque ele vem suavizar um potencial cenário inflacionário. Então me parece o Trump tentando apresentar dois remédios como se fossem cura dele mesmo, sabe? E ele faz isso constantemente, eu acho que ele tem feito isso agora com o Brasil, assim. Então eu acho que esses dois movimentos são muito importantes, manter um canal de diálogo constante e saber que a pressão interna na inflação dos Estados Unidos vai fazer a sua parte acelerando um acordo comercial como a gente viu agora. E assim, é interessante porque, querendo falar mais pro lado do Brasil, né? Claro que houve reação de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, dizendo o seguinte: isso não tem nada a ver com o Itamaraty, isso não tem nada a ver com o Lula, o Trump mesmo é que costurou o acordo, e o Brasil não é ninguém de especial na fila do pão, já que todos os outros países conseguiram acordos também. Então vocês estão aí celebrando Itamaraty, sendo que não tem que celebrar coisa nenhuma. Tudo bem, os outros países conseguiram as negociações, mas o que importa aqui, eu acho que o que mais importou, o que mais fica claro no acordo entre Brasil e Estados Unidos não é o fim, mas sim o meio pelo qual se conseguiu articular. Então, encontro, fotos, tudo aquilo que o Trump gosta, então declarar vitória e tirar fotos, sorrindo, ali com o cara, e tudo aquilo que o Sidônio adora também, né? Então, eu acho que a resposta a essa crítica do Figueiredo e do Eduardo é assim, tudo bem, é negociação, mas a derrota para eles não é a isenção de boa parte das tarifas, é a maneira pelo qual foi costurado isso. E ao fim e ao cabo eu lembro daquela frase do Barroso, que ele fala, perdeu, mané, não amola. Dessa vez faz mais sentido, porque eles não param de falar e vai ficando cada vez mais sonho da lua de novo, né?
Fala aí e deixa a gente tocar o barco. A própria direita daqui a pouco vai estar nessa situação. Você tem total razão, Pedro. Eu acho que acordos teria de qualquer maneira. O próprio Estados Unidos busca isso, né? Ele criou um problema mundial das tarifas e ele foi atrás de resolver com os países que lhes eram interessantes. O Brasil ia estar nessa fila em algum momento, beleza. Agora, a forma despojada do Lula agir com o Trump, isso fez muito sucesso. Sim. E isso foi um entendimento do governo brasileiro também, né? Porque a primeira reação, tudo bem, pode ter sido uma reação mais interna do que externa, né? Não dá pra saber direito como é que as notícias circulam e etc e tal, mas a primeira reação foi de combate com o Trump, né? O Lula sempre se posicionou muito nervoso em relação a isso, porque é um problemaço mesmo. Mas quando ele muda de estratégia, vamos falar assim, quando a estratégia vira muito mais, somos dois idosos de 80 anos, tal, aí a parada começa a andar de verdade. Então, nesse sentido, sim, é uma vitória, assim, do governo brasileiro. E é uma vitória, sobretudo, eu acho isso muito curioso, como é o Alckmin, parece, se não o cara da vez, o porta-voz dessa missão, O Shed, né? É ele que aparece nas fotos, é ele que aparece negociando, é ele que dá as entrevistas, é ele que dá as coletivas. Ele parece ser um grande articulador, assim. E talvez até por uma boa relação com o grupo JBS, né, os outros empresários que ajudaram essa negociação. Me lembro quando estourou as tarifas, vocês vão se lembrar, o Tarcísio começou a se movimentar, né, falou, não, eu vou falar com os empresários aqui de São Paulo, o SCAF e tal. Por sua vez, o Alckmin foi o escolhido do governo federal para cumprir essa função, e parece que foi isso mesmo que deu gás para as negociações, né? O Alckmin parece sair extremamente fortalecido. E sabe o que é interessante? Nesse sentido, o Alckmin cumpre, pelo menos, na minha opinião, cumpre o objetivo inicial de ser escolhido como vice. Era para ser aquele vice tipo um José Alencar, que tinha articulação com o empresariado, que ia estar ali segurando o acordo, né? Carregando uma maleta cheia de planilhas para apresentar. Era o homem dos negócios. E ele cumpre muito bem essa função, né? E acho que a prova disso é essa negociação. Acho que se havia alguma dúvida de que o Alckmin seria um vice-presidente para continuar, né? Na próxima, 2026, ano que vem, essa negociação mostra que não tem mais dúvida, né? Ele cumpriu muito bem o papel dele, e está cumprindo muito bem o papel enquanto vice, que o PT esperava, ou não, que o Lula esperava. Porque muito se comenta da possibilidade dele não ser mais vice para ir disputar o governo do estado de São Paulo novamente. Só que, eu não vejo outro vice pro Lula nesse momento, que vá fazer as coisas que o Alckmin tá fazendo. Com esse ganho aí dele, cara, seria desfavorecê-lo, eu acho. Acho que pós-Copa o Helder Barbalho perdeu força, né? Perdeu, não conseguiu. Se em algum momento ele tinha esse prestígio, ele teve a chance dele de se destacar e acho que ele vai ser candidato ao Senado mesmo, e é isso. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, uma figura que eu achei que nesse momento poderia ter mais destaque e acabou ficando escanteado talvez dos holofotes, porque ele faz parte da missão, foi o ministro Haddad, né, cara? A gente comentou uns outros dias que o Haddad estava meio apagado, porque nenhuma dos novos escândalos do governo ele estava lá, dos novos problemas do governo ele não estava lá, eram outros ministérios e tal, e ele estava meio escanteado no governo, o que para ele até era uma coisa boa. Só que agora que é um momento de louros, e ele como ministro da Fazenda e tal, ainda que ele teve muito contato com o secretário do Tesouro, né, o Scott Bessent, ele não aparece, né, cara? Eu não sei, ele não aparece. O Mauro Vieira, a gente fala, o Mauro Vieira conseguiu virar o chanceler de verdade. O Alckmin se mostrou aí chefe da missão, tá, um cara competente, etc e tal. O Haddad não aparece, Ele tá sempre nas fotografias, ele tá sempre de canto. Aí quando ele fala, assim, também não repercute muito. Esse era um momento que o ministro da Fazenda poderia apresentar coisas, sabe? E acaba não sendo, né? Se ele vai ter alguma chance aí esse ano de garantir algum louro mesmo, vai ser anúncio de fato do imposto de renda. Eu acho o perfil do Haddad, que não é um perfil diplomata, não é um perfil diplomático, né? Não é um perfil de conciliação, ele é um cara de fortes ideais. Essa negociação dos Estados Unidos, se pudesse transmitir essa negociação através da moda, seria uma reunião das pessoas usando preto básico, sabe? O mais neutro e mais discreto possível. E o Haddad, acho que pelos ideais, talvez não seria a escolha certa. Acho que a escolha do Mauro e do Alckmin foram mais fortuitas nesse sentido, para comandar e para colher os louros também. Eu acho que o Haddad tem um aspecto da descompatibilização, né? Quer dizer, o futuro dele parece muito incerto. Ele vai continuar à frente da Fazenda ou ele vai ser candidato a alguma coisa? Ele parece resistir à ideia de ser candidato a alguma coisa, preferir ficar na Fazenda. Mas eu também li essa semana que muitos quadros da Fazenda já estão procurando cargos na Faria Lima para entender
que o Haddad vai se descompatibilizar no que vem para ser candidato ao Senado, para São Paulo, e aí tem um novo movimento dentro do Ministério da Fazenda. Então ele me parece alguém que já está entre a cruz e a espada, entendeu? Ele não sabe se ele fica. A última entrevista que eu vi dele, ele tinha dúvidas até se seria reconduzido para o cargo, numa eventual reeleição do Lula. Então talvez ele esteja entendendo que a porta da Fazenda está se fechando para ele pelo próprio Lula, de que ele vai precisar ser candidato de qualquer forma se ele não quiser passar os próximos anos aí ofuscado politicamente, né? Então, talvez ele já esteja num outro movimento, tentando colher vitórias que possam ser melhor apresentadas numa campanha, né? O IR tem uma força, eu fui ministro da Fazenda que passou a isenção do IR e tal. Agora eu fui ministro da Fazenda que, entre outros, articulou um acordo de revisão das tarifas com o governo americano. Não tem o mesmo impacto, pelo menos do ponto de vista eleitoral, né? Pensando que ele vai ser candidato. Sabe, não sei por que caiu esse tweet no meu feed. Eu li uma coisa e eu achei estranhíssimo. Era um cara X, boatos que o Haddad renunciou. Então, apareceu isso aí. Apareceu isso aí, uma galera. Eu vi também, eu vi essa semana. Não, mas o que mais me surpreendeu foi aquela reunião toda pomposa, todo mundo de paletó e gravata, ele de polo e sapatênis, né? Eu falei, pô, acho que renunciou mesmo. Pelo jeito, se não renunciou, tá indo entregar a carta, né? Tá de aviso prévio. Né? Exato, o cara já não tá nem aí pro trabalho. Não, mas eu vi mesmo esse tweet e na hora que saiu o tweet, os youtubers de direita, assim, shorts, clickbait, tal, já tinha 1 milhão de vídeos, e depois todo mundo fingiu que nada aconteceu. Que realmente nada aconteceu. Não, porque aquele, falando do Haddad, brevemente, aquele impasse, ele é ruim pra Faria Lima, mas dentro do quadro de escolha do PT para fazer, ele é o melhor. Diziam que o Gabriel teria a possibilidade de assumir, mas ele ainda vai ser presidente do Banco Central ano que vem. Por isso que eu não consigo entender essa opção. A não ser que o Lula reconduza o nome que, se o Haddad for mesmo candidato ao Senado, quem o substitua fique quase como um ministro interino até o Gabriel assumir, entendeu? Alguém que tem uma vocação mais técnica, bem menos político. Lula reeleito em 26, 27 não tem tanta importância, assim, no sentido de apresentar os planos do governo, e o Gabriel é que vai dar o tom a partir de 28, com uma outra perspectiva. Eu posso imaginar esse cenário. Porque também, se o Haddad sabe que vai ser substituído na Fazenda, talvez ele queira ser candidato ao Senado. Se ele tivesse a perspectiva de ficar os 4 anos à frente da Fazenda, talvez ele topasse, mesmo sendo o pior emprego do mundo. Ele ficar como ministro tampão, sendo que ele foi o ministro efetivo, sabe? Ele ser o técnico efetivado virar técnico interino é estranho. Então, talvez, nesse sentido, ele opte pelo Senado e aí ele vai precisar, de novo, de uma operação política, do tipo, você candidato, ou até governo de estado, né? Dizem que se o Tarcísio for o candidato, o PT gostaria que ele fosse candidato a governador por entender que ele pode puxar mais votos do que o Márcio França. Não vencer, mas aumentar a proporção de votos do PT no estado. Mas assim, eu entendo essa estratégia, beleza, mas aí é findar a carreira política eleitoral do cara mesmo. E mais de uma derrota não dá. Pra mim, acho que funciona que nem o Ciro, a gente já falou disso. Precisa ganhar, porque se não ganhar, tá liquidado, né? Sim, Aí o cara ele já é perdedor, então assim, perder de novo o governo pra mais uma oposição, não vai rolar. Eu não acho que o Senado esteja garantido, assim, acho que ele tem chances mais consolidadas do que para governador, claro, mas mesmo o Senado seria uma eleição complicada para ele, porque, assim, não é uma postura fácil de fazer, mas o Senado ele teria mais possibilidades mesmo e contemplaria essa questão do Lula, essa preocupação de eleger mais membros do Legislativo. Né? E bom, pra gente ir pros finalmente do programa, vocês falaram aí do escanteamento, agora total, né? Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. E se não bastasse essa semana com as notícias das tarifas, hoje de manhã também, Eduardo Bolsonaro, se é que já acordou, dependendo do horário de Miami, recebeu uma nova notícia ruim também, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro teve sua prisão preventiva decretada aí. Aparentemente, durante essa madrugada de sexta para sábado, ele tentou mexer na tornozeleira eletrônica, não se sabe exatamente. Imaginava-se que ele poderia fazer um movimento de fuga ali durante uma vigília marcada pelo filho dele, o Flávio, para hoje, sábado, né? Aí, 2 pontos interessantes pra gente levantar aqui e comentar rapidamente, até porque a gente com certeza vai fazer um programa sobre isso na semana que vem, já com mais informações e mais certinho, mas 2 coisas interessantes. Primeiro que eu pensei agora, é que ontem o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo defendendo Flávio Bolsonaro como cabeça de uma candidatura bolsonarista true believer.
Uhum. E hoje, você, Lucas, levantou agora há pouco antes da gente começar a gravar, que a fuga, né, do Ramagem pode ter acendido um sinal vermelho aí pra galera, né, pra Polícia Federal, pra Alexandre de Moraes e companhia, né? Eu não sei se o Eduardo já acordou. O Jair Renan vai ficar sabendo mais ou menos umas 2 horas da tarde da prisão do pai. Vai a hora que ele vai acordar, mas Então, sabe o mais engraçado? É que com certeza o Jair Renan estava chegando em casa no momento que o pai dele estava sendo preso. Ele não se ligou, ele não se ligou. É bem provável, meu. Mas assim, quando eu via, vocês comentando muito a quente, porque, enfim, a gente acabou de ter a notícia aí da prisão decretada, né, da revisão lá da prisão domiciliar. Eu pensei no Ramagem porque foi a notícia que circulou ontem dele ter chegado em Miami, está em Miami há algum tempo já, que ele teria chegado em Miami no dia, inclusive, da sua própria condenação no STF, o núcleo da trama golpista, né, o núcleo principal. E a gente já tinha tido uns meses antes o episódio da fuga da Carla Zambelli, né? Ela tá na Itália, tá presa. Talvez isso tenha ligado um sinal de alerta tanto no Alexandre quanto na Polícia Federal de uma possibilidade de fuga, né? O Jair tinha dificuldades mais operacionais por estar de tornozeleira eletrônica, e aparentemente a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica é que levou a essa revisão de prisão domiciliar. Mas eu acho que existe um receio do Jair não cumprir a pena, sabe? Dele de alguma forma conseguir escapar do sistema prisional brasileiro e não cumprir a pena, até pelos exemplos que foram citados anteriormente. E agora, trazendo para o tema do programa tarifas, Jair e Eduardo, como isso vai repercutir na Casa Branca, né? Se o ambiente de fato está pacificado do ponto de vista comercial, a gente tem a Lei Magnitsky ainda vigente, né, para autoridades brasileiras. Como é que isso vai, a notícia da prisão do Jair vai chegar na Casa Branca? Quer dizer, isso pode retardar um pouco o bom ritmo das conversas que os setores comerciais dos dois países têm tomado, e isso voltar a precisar de uma nova rodada de negociações, ou de fato essa interlocução do Eduardo Bolsonaro com a Casa Branca foi totalmente superada e a Casa Branca simplesmente vai aceitar a prisão do Jair com no máximo um tweet ou outro ou de alguma dessas figuras mais próximas politicamente às direitas latino-americanas, né? Quer dizer, isso tem um impacto real. E se fosse alguns meses atrás, eu tenho certeza que teria um impacto real. A Casa Branca estava muito ligada aos interesses da família Bolsonaro, foram usados como justificativa oficial para as tarifas na carta, mesmo que a gente possa especular os motivos reais por trás, a justificativa formal foi essa. Agora, meses depois, com Lula e Trump em bom clima, as autoridades dos dois governos com um trânsito mais fluido, isso tem a capacidade de reverter ou a gente já está vendo um cenário de família Bolsonaro tratada como superada pela Casa Branca? Sabe que eu estava lendo ontem um breve artigo, uma breve notícia assim, falando que já existe uma pressão, essa nova declaração do Trump de isentar parte das tarifas, abre mais discussão para revogar a Lei Magnitsky. Isso antes de Bolsonaro ser preso hoje sábado que gravamos. Então eu acho que essa ideia está sendo amortecida lá. E acho que sim, Bolsonaro talvez seja já uma página virada, já se entendeu que a negociação caminha melhor nesse momento com o Lula. Mas assim, se revogar a Magnitsky, acho que aí virou a página mesmo, né? E fecha o livro também. Eu não acho que a gente vai ter uma revogação de Magnitsky, não, viu? Pelo menos não pra tão recente. Eu acho pouco provável. Acho que abre brecha para se discutir, mas eu acho pouco provável.